na presença do Senhor. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu o verei, correrei para abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno o conflito encerrado está. Digno em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu o verei, correrei para abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Canto esperei por este momento. Digno o conflito encerrado está. Digno em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. Cantaremos aleluia. Cantaremos aleluia. Cantaremos aleluia. Cantaremos aleluia. Cantaremos aleluia. Cantaremos, nós cantaremos. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno o conflito encerrado está. Digno em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. 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 Amém. Próximo hino, peço que se coloquem em pé.
Levanto a cruz de Jesus, proclamo seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostro aos seus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito nem mérito algum. Na cruz nós somos resgatados. Levanto a cruz de Jesus, proclamo seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostro aos seus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito nem mérito algum. Na cruz nós somos resgatados. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito nem mérito algum. Na cruz nós somos resgatados. Santo, Santo, Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus. Levanto a cruz de Jesus, proclamo seu nome. Amém. Amém. Boa noite a todos. Vamos, aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos para nós orarmos.
Nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez estamos na tua presença. Estamos aqui na tua casa de oração para congregarmos, para louvarmos o teu nome, para te adorar, mas principalmente, Senhor, para ouvir a tua voz. Nós queremos pedir em nome do Senhor Jesus que venha com o teu Santo Espírito sobre cada um de nós, que a mensagem que aqui for pregada pelo Derek seja algo inspirado por ti, iluminado por ti, e que venha satisfazer as nossas necessidades espirituais, das quais nós estamos necessitando, Senhor. Que nós possamos sair daqui melhores aos quais nós entramos e que o Senhor nos abençoe, Senhor, para mais uma semana, mais uma caminhada contigo. Que nós possamos sair daqui convictos que tivemos um encontro real contigo, Senhor. Eu quero te pedir todas essas bênçãos e agradecer no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos iniciando os nossos domingos pastorais. Vão ser mais ou menos 2 meses, né? Quase 3 meses de temas. Não sei se vocês já deram uma olhada nos temas. São temas que muitos aqui já estudaram, ou quase todos aqui já estudaram, mas que em algum momento a gente acaba se esquecendo. E como identidade, como cristão, a gente tem que saber esses temas. Porque se algum dia alguma pessoa perguntar por que você acredita nessa afirmação, por exemplo, o estado dos mortos, por que você acredita nisso? O que você responderia? Você teria a capacidade de responder de pronto o porquê que você acredita, o em que você acredita e por que você acredita? Então, sim, esses temas são importantíssimos para quem está estudando a Bíblia que não se batizaram ainda, é importantíssimo, e muito mais importante para aqueles que já estudaram a Bíblia, para reforçar e gravar essas mensagens no nosso coração. Então, nós vamos ter uma série de estudos teológicos, estudos doutrinários, mas não doutrina da Igreja Adventista, mas uma doutrina que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre esses temas? E nós temos vários pastores, nós vamos fazer essa série com alguns pastores. Hoje era para vir o pastor Jaime, ele teve um problema na família dele, ele não pôde vir, mas a gente está com o Derek aqui, que prontamente aceitou, o pastor nos sugeriu ele, e você está aqui na campanha da comportagem, né? Ele está aqui, vocês estão mais ligados lá com o pessoal do Resende, que está lá na casa, está trabalhando mais lá, mas ele gentilmente resolveu vir aqui para nos trazer essa mensagem. Eu queria convidar você para vir aqui à frente. E hoje o tema é sobre salvação e o retorno de Jesus. Nós não estamos transmitindo por conta de um problema do canal do YouTube, mas nós estamos gravando e subindo na plataforma. Então, assim, se você veio e quiser anotar, anota os textos. Ah, não consegui anotar. Vai ser disponibilizado no canal, mas amanhã, depois de amanhã, já vai estar no canal o tema e você vai conseguir poder reassistir e poder anotar. É extremamente importante que a gente saiba de cor esses textos, esses temas importantes. Então aproveite todos os domingos para que você se fortaleça cada vez mais. Derek, obrigado, viu? Deus abençoe. Tem o microfone aqui. Som. Boa noite, irmãos. É um privilégio estar. Obrigado. É um privilégio estar aqui e falar sobre o tema. Eu acredito assim que todos realmente são totalmente relevantes para a nossa vida cristã, para o nosso desenvolvimento e para o nosso saber, né? Como adventistas. Mas falar sobre a salvação é algo tremendo e agradeço o privilégio de estar aqui. Eu sou Derek, eu estudo no NASP, sou teologando no NASP, estou no primeiro ano. E, enfim, é um privilégio tremendo estar aqui na cidade de Taubaté, é uma cidade muito acolhedora. E eu queria orar com vocês antes da gente abrir a palavra de Deus. Oremos. Santo Deus, amado Pai, agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na sua casa, com a oportunidade de recebermos uma semente, ó Deus, uma semente do Evangelho dentro de nós e que essa semente possa encontrar dentro do nosso coração um solo fértil para que a gente possa gerar frutos, conhecimento e principalmente, Deus, permanecer em Ti, na Sua palavra, na Sua verdade, encontrando salvação através do sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Isso pedimos, ó Deus, nos dê entendimento neste momento, que o homem não fale, mas que nós venhamos a aprender todos juntos aqui, principalmente eu, com a Sua graça, Pai. Isso que pedimos em nome, por amor de Jesus. Amém.
Bom, eu vou pedir para vocês abrirem em João, capítulo 16, João, capítulo 19, verso 41. Para dar uma introdução sobre a salvação de Jesus e o retorno de Jesus, eu queria pegar essa pequena perícope, vamos falar assim, né, que a gente, muito provavelmente, acho que os irmãos viram na Semana Santa, falando sobre esse verso, que diz assim, todos se encontraram, amém? Então vamos ler aqui, João 19, 41, diz assim, a minha versão. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Nós vamos falar sobre Jesus, sobre a trajetória de Cristo, sobre o que a Bíblia fala sobre Cristo e a realidade de, principalmente, responder uma pergunta: por que Jesus tinha que nos salvar? Do que ele tinha que nos salvar? E por que era necessário que fosse Jesus o Salvador deste mundo? E a gente vai ver que Jesus é o fio dourado que passa por toda a Bíblia, a cada verso, a cada vírgula, a cada espaço que existe nas palavras das Escrituras. Então nós vamos ver aqui que, como nós lemos, Jesus foi morto onde? No Calvário, certo? E o que existia no Calvário que a gente acabou de ler? Um jardim, certo? Estão comigo, irmãos? Tinha um jardim, certo? E que interessante, Jesus morreu onde tinha um jardim. Mas olha só que coisa interessante. Um tempinho antes, algumas horas antes de Jesus morrer, ser sacrificado, ele estava sofrendo já, antes da sua morte, pensando na sua morte, tendo alguns solstícios, vamos falar assim, da sua morte, suando sangue, né? Já sentindo o pecado na sua pele, no jardim do Getsêmani, 2 jardins incluídos. Mas muito antes do jardim do Getsêmani, Jesus havia decidido morrer por nós em outro jardim, que é o jardim do Éden. Aponto para cá mesmo? Obrigado. O jardim do Éden. Não vou pedir para vocês abrirem, porque a gente vai ter outros textos para abrir, mas a gente vê que um cordeiro acaba morrendo no jardim do Éden. Por quê? Porque Adão e Eva acabaram pecando, certo? E era necessário que, por conta do pecado, sangue inocente fosse derramado. Então, o cordeiro, que representava quem? Cristo, Jesus, tinha morrido naquele jardim. Mas muito antes desses 3 jardins, o jardim do Calvário, o jardim do Getsêmani e o jardim do Éden, Jesus havia decidido morrer em outro jardim. E esse jardim é o jardim que está em Apocalipse 13, verso 8. Abram comigo, por favor, Apocalipse 13, verso 8. Muito antes da terra existir, muito antes do homem existir, muito antes do pecado vir à tona, Jesus havia decidido morrer por mim e por você aqui, em Apocalipse 13, 8, amém? E diz assim, está no contexto aqui falando sobre a besta, né? A besta do mar, mas olha só que interessante, diz assim, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde quando, igreja? Desde a fundação do mundo. Então, antes mesmo do mundo existir, Jesus já tinha decidido, caso o homem caia, o que eu vou fazer? Eu vou me entregar, eu vou ceder, eu vou derramar o meu sangue para que eles tenham a possibilidade, a oportunidade de vida. E, irmãos, isso é tremendo, porque, querendo ou não, a gente está respondendo algumas perguntas, né? Mas até agora não respondemos nenhuma, porque a gente está perguntando, por que Jesus deveria ser o nosso Salvador? Assim que o homem pecou, existiu separação, certo? Entre Deus e a humanidade. Por quê? Porque ao Satanás usurpar a escritura da terra da mão de Adão, então o homem não tem mais acesso a Deus, porque nós estamos sob trevas, as trevas do pecado, um reino de corrupção, sendo que agora então, em contraste com o reino de Deus, que é o reino de luz, as trevas e a luz, elas podem habitar no mesmo lugar? Não, certo? Onde há luz, as trevas se dissipam. E, ou seja, se nós estivéssemos face a face com Deus agora, nós iríamos ser o quê? Dissipados por conta do pecado que habita em nós. Então existe essa separação. Deus não pode agora mais, diferentemente do que aconteceu no Jardim do Éden, coexistir com o ser humano. Isso se torna impossível. E por que isso seria um problema? A gente podia perguntar, poxa vida, Deus nos criou, ok,
nós pecamos, ok, agora vamos ficar separados de Deus, ok. Mas por que isso é um problema para nós? Justamente porque, assim como uma vida gera vida, né? Somos o que somos, nascemos como nascemos porque nós tivemos uma mãe, certo? Que nos gerou dentro de nós e, através dela, nós tivemos vida. Assim como vida gera vida, vida eterna gera vida eterna. Nós só podemos viver eternamente se nós estivermos conectados com Deus, certo? Faz sentido? Então, só assim apenas nós temos a possibilidade de vida eterna. Ou seja, existindo essa separação, nós vamos ter a extinção da nossa existência, certo? Então, o gráfico, literalmente, fica assim, da nossa vida. No passado, assim que Adão e Eva pecaram, nós ficamos assim. A cronologia da vida do ser humano é essa. Criados, houve a queda, então a trajetória do pecado, a nossa vida que a gente vive aqui de 80 anos, enfim, na época deles era muito mais, mas era uma vida que tinha um limite. E depois dela, era o quê? Morte eterna. Como diz Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte. Vamos parar por aqui, depois a gente vai seguir o final desse verso, certo? Mas a cronologia da vida era essa. Então não tinha mais para onde seguir. Então por isso a gente tinha que ter contato com Deus. Não podia existir essa separação, senão a morte eterna era o nosso destino único. Então, meus irmãos, pode passar para mim, por favor? Ok. Então, meus irmãos, respondendo à pergunta, por que Jesus teve que vir aqui? Justamente para nos unir de volta aos céus, nos unir de volta a Deus. E quando eu era muito pequeno mesmo, eu sempre ouvia as histórias da minha mãe, né, contando as histórias da Bíblia, né? Ela era uma adventista devota, então ela sempre falava as histórias pra gente, tanto da escola sabatina, como também da Bíblia, né? E sempre o quê? Como uma cristã devota, ela enaltecia a pessoa de Jesus para mim. E eu achava legal, né? Mas chegou um tempo que eu fiquei olhando assim, fiquei pensando assim, porque toda hora ela falava assim, Jesus fez esse milagre, ele é um maravilhoso conselheiro. Olha só, Jesus falou essa parábola, ele é o rei dos reis. E teve um momento que eu falei, minha mãe que contou isso para mim, que eu não lembro direito, tá? Eu falei assim, mãe, esse Jesus se acha, né? E aí, na minha inocência, eu estava falando algo que muitas vezes a gente inconscientemente pensa. Porque a gente fala assim, nossa, Jesus é tudo isso mesmo? E eu vou falar algo para vocês, igreja. Quando Deus quer dar algo bom para nós, sabe o que ele faz? Ele se dá. E foi o que ele fez. Ele se entregou, porque a melhor coisa que Jesus podia fazer para nós termos uma possibilidade de vida, para nós termos salvação, era se dar, era se doar, era se entregar. É o melhor presente que nós temos, a possibilidade, então, de vida. E, irmãos, eu queria que vocês caminhassem para Mateus 27. Eu gostaria muito de ler Mateus 27 inteiro com vocês, mas o tempo não vai permitir. Mas vamos para Mateus 27, a partir do verso 26. Nós vamos ver aqui os detalhes da morte de Cristo. E aqui também, em conjunto, eu posso até deixar esse material disponível depois para os irmãos. Tem as citações de Mateus 27, tudo o que acontece com Cristo, cada detalhe de como que as coisas aconteceram. E também, em sequência, tem um slide seguinte, que eu não vou conseguir ler com vocês, não vai ter tempo, de todos os versos do Antigo Testamento que aconteceram e foram citados pelos profetas mais de 1000 anos, mais de 700 anos antes disso aqui acontecer, antes da morte de Jesus acontecer, prevendo cada detalhe da morte de Jesus. Cada osso que ia ser quebrado, se ele ia ser zombado, se ele ia tomar água ou não, tudo foi citado pelos profetas antes mesmo de acontecer, sabe? Então aqui a gente vai ver alguma das partes dos colapsos físicos, eu chamo de colapsos naturais que aconteceram com Jesus. Por que colapso natural? É porque é diferente do sobrenatural, sabe? Coisas que aconteceram ali com ele como ser humano, ok? Então, estão aí no Mateus 27, 26? Então, vamos ler aqui. Na minha versão diz assim, então Pilatos lhe soltou Barrabás e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado, certo? Eu vou avançando aqui e que nem eu disse para vocês, vocês podem pegar os slides e lerem em casa, verso por verso, está bem explicado aqui. Então, por exemplo, algo que aconteceu, Jesus ele aceitou o silêncio. Alguém aqui já foi injustiçado alguma vez na vida? Só a irmã aqui, ninguém mais foi?
certo? Ok, muitas pessoas, eu acredito que talvez todos, fomos injustiçados de alguma forma. Mas, diferentemente de Jesus, eu acredito que nós seríamos a minoria nesse caso. Só ele, ou talvez ele e algumas poucas pessoas, levou desaforo para casa. Porque muitos estavam xingando Jesus, muitos estavam apontando o dedo, cuspindo sobre ele, e ainda assim ele aceitou tudo aquilo quieto, como um cordeiro indo para o matadouro, uma ovelha indo em silêncio. E aqui tem o verso, como eu disse. E também, além disso, nós vamos ver no verso 27 a 31, que houve uma zombaria, né? Entregaram as vestes de cor escarlate, ou seja, umas vestes que eram das cores reais. Só os reis que usavam aquele tipo de cor, aquele tipo de veste, entregaram para ele em forma de zombaria. Os soldados entregaram para ele tanto as vestes como uma coroa de espinhos e começaram a adorá-lo, falando assim: salve, rei dos judeus. Uma forma de humilhação, zombando ele, mas realmente a gente sabe que ele era um rei, de verdade, mas eles escolheram não acreditar nisso. Assim também como Jesus passou por uma fraqueza corporal imensa, fazia horas que ele não dormia, fazia horas que ele não bebeu nada, ele estava desidratado, fazia horas que ele não comia nada. Então, ele estava mentalmente e fisicamente colapsado, passando por tudo aquilo. Além disso, ele possui agora as marcas eternas disso. Os cravos marcados tanto nas mãos como nos pés, justamente mostrando que ele foi crucificado. Então, realmente, ele passou por isso. Assim também como ele teve que passar por uma humilhação. Ele ficou nu diante das pessoas. A gente vê nos desenhos, né, porque realmente é uma imagem que a gente passa para as crianças e tudo mais, mas Jesus estava nu na situação que ele estava. Ele estava nu diante da cruz. A própria Bíblia diz isso. E também ele foi identificado de forma irônica como rei dos judeus em 3 línguas: latina, grega e também hebraica. Mostrando aqui, este é o rei dos judeus, né? De forma de zombaria com ele, certo? Além disso, apesar de passar por tudo isso, Jesus ele intercedeu pelos seus inimigos. Ele disse: Pai, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, no momento que ele estava apanhando, sendo xingado, ele podia xingar de volta. Se fosse a gente ia ficar com ódio de todos eles. Mas não. Ele estava amando todos. Ele morreu por todos. Inclusive estava derramando sangue por aqueles que estavam diante dele. Assim também ele viu uma contradição absurda diante dele, porque as mesmas pessoas, os rostos conhecidos que ele havia visto alguns dias antes de ele estar ali, ao entrar em Jerusalém, Jesus ele foi saudado por várias pessoas, por uma multidão inteira. Ele passou em cima de um jumento e uma multidão fez um corredor, gritando: Hosana ao filho de Davi, com várias palmeiras. Isso era uma representação de que o rei estava chegando, de que o rei estava diante deles e ele ia ser coroado. O povo queria que ele fosse coroado, mas eles queriam que ele fosse coroado justamente para lutar contra o império, lutar contra Roma. E não era esse o objetivo, ele queria lutar contra o pecado. E então ele viu todos aqueles rostos que antes estavam adorando, alguns dias antes, não era nem semana, uma semana antes, menos disso. Os mesmos rostos estavam xingando ele agora, zombando ele, meneando a cabeça, falando: esse daqui é o rei dos judeus, esse aqui é o próprio Deus, é o Cristo, então desça da cruz se há poder suficiente para isso. Assim também, ele ouviu acusações falsas vindo da própria boca dos fariseus. E, por falar em fariseu, isso aqui, a gente tem que ficar muito abismado com isso, porque fariseu hoje é um xingo para a pessoa. Se a gente chamar alguém de fariseu, é um xingo. Mas antes, meus queridos, os fariseus, eles tinham que ser a liderança da igreja, a liderança que, antes mesmo dos reis magos, antes mesmo dos pastores, eles deviam estar aos pés de Jesus na manjedoura. Eles que estudaram as profecias dia e noite, todos os momentos, sabiam de cor e salteado todas as profecias. Eles deviam estar adorando Jesus antes mesmo dele chegar. Eles deviam ser os primeiros seguidores. Eles deviam ser os discípulos de Jesus. Mas eles recusaram isso. E não só recusaram, eles estavam de forma descontrolada, xingando e atacando Jesus. Eles que incentivavam a multidão: vai lá, cospe nele, vai lá, xinga. Ah lá, tá vendo lá? Ele disse que era Deus. Não está fazendo nada. Não tem nem poder para descer dessa cruz. Então era uma liderança descontrolada naquele momento.
E assim também ele viu os seus amigos ao longe, né? Tanto os discípulos que haviam fugido no Getsemane, mas também as pessoas que ele mais amava por esses 3 anos que ele passou de ministério, que estiveram bem pertinho dele, estavam ao longe, com medo de serem identificadas, com medo de estar na multidão e também serem reconhecidas como discípulos de Jesus e também serem crucificados, sofrerem danos, açoites, estavam longe. E Jesus sofria com isso também. Ao passo também que Jesus ele passou sede. E agora essa parte de João 19 não precisa ir para lá, para João 19, mas fala que ele passou sede. E o que deram para ele quando ele estava com sede? Vinagre. Já tomou vinagre quando estava com sede? Deve ser horrível. Deve ser horrível. A gente quer água quando a gente está com sede. Né? Às vezes a gente toma refrigerante, alguma coisa assim nesse sentido, com sede, mas não passa. É água que a gente precisa. E naquele momento era o vinagre para ele. Então o sofrimento de Jesus foi intenso demais. E aqui João, ele vai citando coisas que vão fugindo do colapso natural, vão indo para o colapso sobrenatural. Por quê? Jesus, ele diferentemente de vários outros bandidos que foram crucificados, ele não teve seus ossos quebrados. Por que um crucificado tinha que ter o seu osso quebrado? Porque justamente a cruz não era para acontecer da maneira que aconteceu com Jesus. Jesus foi um episódio atípico, porque quem morria de cruz, quem morria da crucifixão, ele passava dias ou até semanas crucificado. Sabe por quê? Porque a cruz é uma morte que ela é feita para ser lenta. Ela é feita para a pessoa ficar agonizando lá e ela fica literalmente nua, pelada, em cima da cruz e tentando com o pé puxar fôlego do ar para não morrer de asfixia. E é o que acontece, o que acaba acontecendo com quem é crucificado, vai morrendo de asfixia. Mas Jesus, dizem que pode ter sido isso, mas a Bíblia fala de outra situação, de outra situação. Tanto é que, agora indo para a parte dos ossos, para que a pessoa não sofra tanto, para que a pessoa já morra de uma vez, eles acabam não quebrando os ossos das pernas das pessoas. Não precisou fazer isso porque Jesus morreu antes mesmo de passar por esse processo. Ele morreu em 6 horas. Ele começou às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde. E aqui a gente vê uma parte sobrenatural porque vai dizer que Jesus, ao ser perfurado ao lado por uma lança, sai o que do corpo dele? Água e sangue, certo? Isso quer dizer o quê? Em 1848, o doutor Stroud, e juntamente com ele, desde então, a medicina tem visto isso e tem falado isso, os médicos cristãos, eles dizem que, muito provavelmente, Jesus, ele morreu. Se a gente pegasse uma biópsia do que aconteceu com Jesus naquele momento, ele morreu de ruptura de coração partido. Então, literalmente, o coração de Jesus, ele se partiu, ele se rasgou. Foi por isso que, então, acabou saindo sangue e água. Isso quer dizer o quê? Se a gente pensar na parte natural, na parte física, não tem muita explicação. Mas se pensarmos na parte espiritual, que ele tem sofrido desde o Getsemane até aquele momento, o peso do pecado da humanidade foi tremendo sobre Jesus, a ponto de ele não aguentar e o seu coração se partir. E tem até as profecias, eu gostaria até de ler essa daqui que é bem interessante. Por exemplo, aqui o salmista diz, há 1000 anos antes disso acontecer: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Então olha só que interessante, o Espírito Santo falando muito antes disso acontecer para os profetas. Então, meus queridos, a cruz, como diz aqui, se a gente parar para pensar até aqui, foi uma vitória do mal. Satanás venceu porque fez Deus sofrer. Então, olha só, por exemplo, os inimigos de Jesus, para eles foi uma vitória formidável. Para os íntimos e próximos, os discípulos, até a família dele, era uma negação e uma traição. Para os discípulos também, ali, um motivo de abandono, eles abandonaram Jesus. E para o povo, os israelitas, no caso os judeus, era motivo de ridicularização. E aqui também, para a lei, tanto é que está escrito em Deuteronômio e Gálatas, diz que a cruz, todo aquele que é pendurado no madeiro, é maldito. Então Jesus foi considerado como maldito naquele momento, naquela circunstância. E agora eu quero ler junto com vocês os colapsos sobrenaturais que aconteceram naquele dia, naquele momento. Nós vimos os físicos, tudo que Jesus passou
na parte física. Agora, o que aconteceu ali naquele momento nos colapsos sobrenaturais? Mateus 27, 45. Estão comigo aí? Amém. Então vamos ler. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Desde a hora sexta à hora nona. A primeira hora, a hora judaica, né, da contagem judaica, era às 6 da manhã, certo? Então, se a gente contar aqui, a hora sexta seria o meio-dia e a hora nona seria às 3 da tarde. E é interessante porque Jesus ele foi crucificado às 9 da manhã. E o que acontecia às 9 da manhã? Um episódio muito interessante desde o santuário no deserto. Todos os dias, às 9 da manhã, era morto um cordeiro, que era chamado de o sacrifício da manhã. E também, às 3 horas da tarde, era morto um cordeiro. Todos os dias acontecia esse episódio, que era o sacrifício da tarde. Então, Jesus começou o seu processo de morte no período que era o sacrifício da manhã e terminou no período que era o sacrifício da tarde, mostrando o que o santuário apontava que era para o Messias, certo? E porque houve trevas também sobre toda a terra, né? Um episódio, assim, formidável, algo que, assim, totalmente questionável. Poxa vida, trevas do meio-dia até as 3, sobre toda a terra. Então, algo sobrenatural estava acontecendo de fato. E vamos continuar lendo. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, 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 lama sabachthani, o que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Isso está também no Salmo 46, né, uma profecia que iria falar essa mesma frase que ele disse aqui. Verso 47. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. Né? E vamos pular aqui agora para o verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E, enfim, vamos prosseguir aqui. Ele teve uma separação do Pai. Então ele sentiu na pele, assim, no ápice, na plenitude da separação, o que nós poderíamos sentir, né, ao alcançarmos a morte eterna. Aconteceu com Cristo naquele momento. E não só isso, ele findou, ele morreu de fato, e ao morrer aconteceu outros episódios fenomenais, que foi a terra ter rasgado e o véu ter sido rasgado. A terra não aguentou também, vendo seu Criador perecendo, mas também no santuário aconteceu algo interessantíssimo. O véu foi rasgado de cima a baixo, mostrando que não poderia ter sido rasgado por mãos humanas, mostrando que o santuário, que é dividido em 2 partes, 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo, e o lugar santíssimo era o lugar onde o sacerdote não poderia entrar, a não ser no Yom Kippur, certo? E então, esse véu é rasgado justamente mostrando que nós poderíamos ter acesso agora também ao Pai, através de quem? De Cristo. De Cristo. E Cristo, ele se fez uma ponte entre a terra e o céu. É por isso até que a gente não aceita muito também a questão do papado, porque justamente o papado se chama do quê? O Papa se chama do quê? De pontífice. É justamente, ele está se colocando como se fosse uma ponte entre a terra e o céu. E só um é uma ponte, que é Cristo Jesus, unicamente Ele, certo? E assim também, como nós vimos, né, os sepulcros foram abertos, né, muitas pessoas ressuscitaram, mostrando que algo sobrenatural estava acontecendo naquele momento. E aqui, eis o sentido de tudo, né? Existem algumas explicações porque Jesus veio morrer por nós. E eu queria falar de 3, pelo menos. Primeira, que ele veio de vindicar o caráter do Pai, vindicar o caráter de Deus. Porque Satanás, no início de tudo, ele disse: Deus é tirano, Deus ele quer fazer as coisas da maneira dele e segundo a lei dele, e nós podemos fazer diferente. E aí então, Jesus vem e mostra o melhor de Deus, o pior do homem e o pior de Satanás, comprovando, através da cruz, que Satanás e o pecado não valem a pena. Não vale a pena. Assim também, em segundo lugar, Jesus, ele vem, como que eu posso dizer? Mostrar o processo da salvação. Porque através do sangue de Cristo, nós somos salvos.
Mas, vou te perguntar, sinceramente, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e agora? Você está aqui nesse banco, você está aqui na cidade de Taubaté, está salvo em nome de Jesus, amém? A graça caiu sobre você. Mas, assim como eu acredito que você tem muito medo, às vezes, de sair do portão da sua casa e não voltar para casa. Assim como eu acredito que você olha para esse mundo e tem muitas coisas boas, tem a sua família, você tem saúde, você tem disposição para vir à igreja, você conheceu a verdade, mas assim como eu também, você olha para o mundo e fala, que mundo miserável. O que o mundo está se tornando? E ainda assim, como eu, você, vai chegar um momento que até que Jesus venha, vamos morrer. Nós vamos morrer, nós vamos passar pela morte. Que salvação é essa? Desculpa perguntar. A conclusão do plano da salvação acontecerá na volta de Jesus. Na volta de Jesus. Ranko Stefanovic, que é um teólogo tremendo que a Igreja Adventista tem, fala isso, que a conclusão do plano da salvação acontecerá na volta de Jesus. E eis o sentido. E o terceiro sentido que eu queria falar é que Jesus veio enfrentar algumas coisas. Enfrentar algumas coisas. E a principal delas é essa daqui. Opa. Faltou o slide, mas vamos lá, vai dar certo. Vamos para Apocalipse 20. A principal é esta. Jesus ele veio vencer a morte, amém? Mas eu gostaria de dizer que é um outro tipo de morte. Apocalipse 20. Vamos ler o verso 6. Diz assim na minha versão: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? Irmãos, a segunda morte. O que é a segunda morte? É literalmente a morte eterna, onde nós vamos passar daquele momento e nunca mais vamos existir de novo. Esse é o destino da humanidade. A partir da escolha de Adão e Eva, nós somos pecado, nós vamos ter as consequências do pecado e nós, inevitavelmente, temos esse destino, passar pela morte eterna. Mas Jesus colocou um outro caminho através da cruz, uma nova rota, onde nós não precisamos enfrentar a morte eterna. Sabe por quê? Porque Ele próprio enfrentou a morte eterna. Todos aqueles momentos sobrenaturais, as trevas, o véu se rasgando, os mortos ressuscitando, eram para comprovar que algo além da morte de alguém estava acontecendo ali. Jesus, ele morreu para justamente enfrentar olho no olho a morte eterna e passar por ela. E ao a morte eterna olhar para Jesus, sabe o que aconteceu? Ela não conseguiu consumi-lo, porque ele é Deus, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é justamente por isso que nós estamos aqui. É justamente por isso que nós temos a possibilidade de alcançarmos o céu. Através do sangue de Jesus, através da sua graça, nós podemos ter acesso ao Pai novamente. E nunca mais existir separação. Nunca mais existir mar entre o homem e Deus. E olha só que interessante. A cruz, ela é um ponto marcante em absolutamente tudo. A história é dividida pela cruz. Já pararam para pensar? Antes de quem? Antes de Cristo e depois de Cristo. Não é assim o tempo? A história não é dividida assim? E não só isso, a nossa vida é dividida assim, amém? Nós éramos outras pessoas antes da cruz. E ao conhecermos a cruz, o sacrifício de Jesus, nós somos novas pessoas, seremos novas criaturas. Esse que é o objetivo da caminhada cristã. E não só isso, meus irmãos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é dividida pela cruz. E olha só, por exemplo, a cruz, ela se conecta, no meio da Bíblia, ela se conecta tanto com Gênesis como com Apocalipse, desde o começo até o final. Por exemplo, eu vou ler aqui que eu não estou enxergando lá. Por exemplo, aqui em Gênesis, Adão foi ferido na costela, correto? Ao mesmo passo que também Jesus, ele foi ferido na costela, não foi? Ao ser perfurado por uma lança. Olha só que interessante, para gerar a mulher que
Adão foi ferido, correto? Assim também como Jesus foi ferido para gerar o quê? A igreja, que é o quê? Representado na Bíblia, como uma mulher, como uma noiva, não é verdade? Assim também no Éden, o sábado foi estabelecido como dia de descanso. Assim também Jesus morre na sexta-feira e ressurge no domingo. Por quê? Porque ele descansa no sábado, certo? Ao mesmo passo que também Deus declara sobre a criação, tudo era bom. Jesus, antes de morrer, um pouco antes, ele diz, ao ver tudo, ao ver todo o seu ministério, ao ver tudo que ele fez até aquele momento, ele diz, declara que tudo está consumado. Tudo que eu fiz foi muito bom, foi necessário. Assim, a cruz se conecta com o princípio, mas também a cruz se conecta com o final, com o fim deste mundo de pecado, com a nossa redenção. Olha só, a terra, vão existir alguns fenômenos, certo? No fim dos tempos, assim também como existiram no momento da cruz. Na cruz houve violentos terremotos e também, como vemos no Apocalipse, a terra também sofrerá algumas calamidades, né, de placas tectônicas e tudo mais, abalos sísmicos e globais, e o céu também, no momento que Jesus estava sendo morto, ele se transformou em trevas profundas por horas. Assim também existe a profecia no Apocalipse, Apocalipse 6, que fala que haverá o sinal cósmico do sol escurecendo. Ali na cruz, a humanidade se dividiu em dois públicos, salvos e perdidos, certo? Pessoas xingando Jesus, a maioria eram os perdidos. Na verdade, tinha a minoria que estava com ele. E aqui também, no fim dos tempos, será a mesma coisa. No juízo final, haverá separação final entre salvos e perdidos, o joio do trigo, né? E aqui também existiu um milagre. Ao Jesus expirar, mortos foram ressuscitados de seus túmulos. E também, assim, na volta de Jesus, muitos mortos ressuscitarão na primeira ressurreição, amém? Muitos dos nossos amados, muitas pessoas que estiveram aqui nesses bancos às vezes, e também que participaram da nossa vida, se encontraram com Jesus, tiveram a cruz como marco, eram outras pessoas antes da cruz e depois se tornaram novas pessoas. Que seja essa nossa realidade, porque assim, meus irmãos, aqui eu acabei não colocando slides para a volta de Jesus, mas eu queria comentar e abrir em João 14, verso 1, verso muito conhecido dos irmãos, vamos abrir comigo? Falando sobre a volta de Cristo, a promessa que ele próprio deu para os discípulos, mas não só para eles, mas para nós, que somos seus discípulos agora também. João 14, verso 1, amém? Misericórdia, parece, hein? Vou esperar um pouquinho. Amém, irmãos? Amém. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, há o que, irmãos? Muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, eu te diria se não fosse assim, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, irmãos? Essa é a esperança. Jesus morreu e é isso que nos basta. É aceitar o sangue de Cristo na nossa vida, não rejeitá-lo, porque a graça é como uma chuva, ela está disponível e caindo para todos. Mas se a gente se esconde em uma casa, num barraco, num prédio do pecado, no mausoléu do pecado, a gente vai estar fugindo da chuva. Então, literalmente, a gente recusar o perdão de Deus é a única forma de nós sermos perdidos. É a única forma de nós não estarmos naquele dia de pé quando ele voltar. E aqui ele promete para nós, para os discípulos, mas para nós, para toda a humanidade, que ele vai voltar. Ele iria passar pela cruz. Os discípulos não queriam que ele passasse por aquele momento. E vocês viram o porquê. Coisas horrendas aconteciam para as pessoas que eram crucificadas. E aconteceu com Jesus, da pior forma possível. Mas ainda assim existe a promessa, a esperança, do motivo, do porquê que Jesus tinha que ser morto e por que tinha que ser ele. Justamente porque tinha que ser ele também no momento do retorno, no momento da volta dele, para nos buscar com poder e grande glória. Eu queria abrir também em Atos, para mostrar como será esse momento magnífico. Não será algo simples, não será algo nas escondidas, não será algo, enfim,
não sei, algo que a gente possa imaginar. Não vai passar pela nossa imaginação. Olha só. Atos 1, verso 11, diz assim: E lhes disseram, quem que disse aqui? Os anjos estavam falando com os discípulos. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. De que modo que ele virá? Da mesma maneira que ele subiu, à vista de todos, com poder e grande glória, com anjos. E esse episódio a gente tenta imaginar, mas com certeza vai ser algo que nenhuma imagem de inteligência artificial vai ser capaz de fazer. Nenhuma das imagens maravilhosas assim dos livros ilustrados da nossa igreja produziu vai ser capaz de demonstrar o que a gente vai viver naquele momento. Ali, o céu, que tem o azul escuro aqui da noite, vai ser totalmente preenchido pela luz dos anjos, por asas dos anjos celestiais. E uma luz maior do que a deles, uma luz tremenda, nunca antes vista, será a luz que vai demonstrar o nosso Salvador e mostrar que Ele está nos chamando e dizendo: finalmente acabou. Finalmente a nossa vida miserável aqui nessa terra, onde nós temos uma vida feliz com momentos tristes, vai findar. Vai findar. Porque Jesus vai nos buscar. Amém? E por que Ele vai nos buscar? Porque Ele nos ama. Porque desde o princípio, desde da antiguidade, desde o primeiro jardim, que foi o jardim do céu, Ele decidiu morrer por mim e por você. Por mim e por você. Ele faria isso se fosse só uma pessoa. Ele faria isso se fosse só aqui a igreja da Gurilândia. Ele faria isso por você, se fosse só você, se fosse só eu. E Ele fez por todos nós. Meus irmãos, esse sacrifício é algo indizível. O que a Bíblia mostra para nós é literalmente que Jesus, de capa a capa, se preocupa com cada um de nós. E mostra que, na Bíblia, de capa a capa, o tema é um só: Jesus. E a prova disso, eu queria mostrar para vocês algo interessantíssimo. A primeira palavra da Bíblia é no princípio, né? São duas palavras, mas no hebraico, essa palavra é Bereshit, certo? Bereshit seria no princípio. E a última palavra da Bíblia, em Apocalipse, é Amém, correto? E Amém tem uma última letra, né? Que é a letra Nun. E a primeira letra de Bereshit, lá em Gênesis, no princípio, é a letra Bet. E Bet, junto com Nun, quer dizer Ben. E como vocês já viram aqui, o que quer dizer Ben? Em hebraico, em português? Filho. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre o Filho de Deus. A Bíblia tem um fio dourado que percorre todas as páginas, todos os versículos, todas as palavras e todas as vírgulas e todos os espaços. Tudo aqui é intencional. Até mesmo a genealogia que às vezes a gente pula no ano bíblico, gente. Até mesmo algumas histórias que a gente fala assim: nossa, isso daqui parece tão pesado, tão... Nossa. Peça orientação do Espírito Santo, que Ele vai te orientar. Ele vai mostrar a verdade através de todas as histórias. E vai mostrar que em todas elas, Jesus está presente. E todas elas são necessárias para evidenciar a pessoa de Jesus na nossa vida, para nós sermos transformados. Como Ellen White diz, pela contemplação nós somos transformados. E ao contemplarmos todos os dias, como a própria profetisa diz, nós devemos pensar todos os dias no sacrifício de Jesus. Ao contemplarmos todos os dias esse sacrifício, a nossa vida vai ser transformada. Ao aceitarmos a graça ativamente, acreditando que realmente esse sacrifício foi por nós, nós seremos salvos. E naquele dia da volta de Jesus, onde será tudo maravilhoso, nós estaremos de pé para a honra e glória dele. Amém? Vai ter o hino final agora, né? Eu queria convidar os irmãos para ficarem em pé, convidar o Ministério de Louvor para cantar um hino que fala sobre a volta de Cristo, onde nós clamamos para que Jesus volte. Porque, irmãos, que nem eu disse para vocês, podemos ter uma vida cômoda, podemos ter uma vida que as coisas fazem sentido, mas se pararmos para analisar friamente, não fazem. Não faz sentido você chegar ao fim da vida e morrer. Você não foi feito para isso. Por isso que ninguém aqui quer morrer, porque a gente não foi feito para isso.
A eternidade está no nosso coração. Assim como a Bíblia diz, Deus colocou no coração do homem a eternidade, justamente porque nós temos que ter a vontade de viver a eternidade. E nós teremos a vontade de viver a eternidade se entregarmos todos os dias para Jesus e almejarmos que muito em breve nós vejamos Ele na nuvem dos céus. Amém. Se eu tenho um sonho, meu sonho é ver Jesus, tocar o seu rosto, beijar suas mãos, reencontrar os que perdi, ser completo, ser feliz, Jesus, volta pra mim, Jerusalém. É o meu lar, não tardes em voltar, preciso ao teu lado estar, me leva para o céu, onde é o meu lugar. Meu sonho é estar com Jesus todos os dias e me banhar em tua glória eternamente. Estou aqui a esperar, não demores a voltar, Jesus, volta pra mim, Jerusalém. É o meu lar, não tardes em voltar, preciso ao teu lado estar, me leva para o céu, Jesus, volta pra mim, Jerusalém. É o meu lar, não tardes em voltar, preciso ao teu lado estar, me leva para o céu, onde é o meu lugar. Amém. Amém. Será maravilhoso, amém? Eu espero estar lá e aceitar Jesus todos os dias. Espero também
que eu conheci vocês agora e espero também rever vocês, cada um de vocês, também naquele dia, amém? Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, amado Pai, bendito és tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor fez jorrar aqui neste recinto sagrado o seu Santo Espírito na nossa vida, Pai. Falando sobre o seu sacrifício, algo que temos orgulho de dizer, algo que temos orgulho de cantar, de pregar e de ensinar para as nossas crianças, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor mostre esse sacrifício a cada dia da nossa vida, que nós venhamos a olhar para essa cruz, esse objeto que até a própria Bíblia diz que é maldito, todo aquele que se pendura no madeiro, que nós venhamos a refletir sobre esse sacrifício, como Deus se fez carne, habitou entre nós e morreu em nosso lugar. Isso é algo tremendo, isso é o maior milagre que já aconteceu aqui nessa terra, Pai. Que nós venhamos a cada dia refletir, não só pensar, não só orar sobre isso agradecendo, mas se entregar aos pés da cruz por completo, entregando todos os pecados em suas mãos para que o Senhor jogue nas profundezas do mar, Pai. Que venhamos ser banhados pelo seu sangue, para que sejamos justificados através do sangue do Cordeiro e que esse sangue faça efeito na nossa vida, nos mobilizando, nos movimentando a não só aceitar, a não só receber, mas sermos missionários desse evangelho e pregarmos essas boas novas a todas as pessoas que conhecemos e até as pessoas que não conhecemos, ó Deus. Isso que pedimos, Senhor Jesus, nos leve em segurança para casa, com a certeza da salvação, com a certeza que recebemos a sua graça. Isso que pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.